Saudações a você, aluno da ESH semipresencial da Escola Geraldo Lafayette Bezerra, que nos acompanha aqui pelo nosso canal. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que vem despertando muitas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp. Então, nós estamos aqui hoje numa aula bem breve para dar alguns esclarecimentos para que vocês compreendam o funcionamento de um conteúdo que é muito importante para essa unidade formativa que nós estamos estudando, que é a cadeia alimentar. Então, nós precisamos compreender o que é a cadeia alimentar, qual é a sua função, o que é que nós pretendemos com o estudo do que nós chamamos de cadeia alimentar. Então, nós precisamos entender que a cadeia alimentar, na verdade, ela é uma representação. Ela representa as relações de alimentação que existem e estão presentes no ambiente. Nós precisamos compreender que os seres vivos, eles se relacionam o tempo todo e eles estão intrinsecamente ligados ao processo de alimentação, onde um ser efetivamente serve de alimento para outro, formando uma sequência que justamente nós damos o nome de cadeia alimentar. Para a gente entender uma cadeia alimentar, nós precisamos entender os seus organismos, precisamos entender como os seres que a compõem são classificados. Então, nós temos basicamente três tipos de seres vivos compondo uma cadeia alimentar. São os produtores, são os consumidores e são os decompositores. E aí, basicamente, a forma com que esse ser obtém o seu alimento é que faz com que ele seja classificado como um produtor, como um consumidor ou como um decompositor. Os seres produtores, eles são aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento a partir de substâncias que ele consegue retirar do ambiente. Os seres produtores que são mais evidentes no ambiente são as plantas. São os únicos? Não. Algas e outros organismos, como algumas bactérias, também conseguem realizar atividades e produzir o seu próprio alimento. Mas as plantas, elas se tornam um exemplo mais fácil, mais evidente, para que a gente possa explicar e vocês possam compreender. Então, as plantas, elas conseguem, a partir de um processo que nós já conversamos aqui, que é a fotossíntese, ela consegue, por meio de captação de luz solar, de retirada de gás carbônico e da obtenção da água do ambiente, produzir um tipo de açúcar, que é a glicose, e a partir da glicose ela consegue metabolizar, produzir outras substâncias e aí se manter viva e nutrida a partir desses elementos que ela vai absorver e captar do ambiente. Então, uma planta ela não precisa obter alimento a partir de outro ser vivo. Então, por isso que uma planta sempre é classificada como um ser produtor. Os seres consumidores, por outro lado, eles não conseguem realizar nenhum tipo de atividade que possibilite a produção do próprio alimento. Então, eles precisam obter alimento a partir de outro ser vivo. E aí, todo ser que faz isso, ele é classificado, denominado um ser consumidor. Dependendo daquilo que o ser vai consumir, nós podemos classificá-lo em um consumidor herbívoro, um consumidor carnívoro ou um consumidor onívoro. Se ele se alimenta apenas de planta, ele é um consumidor herbívoro. Se ele se alimenta exclusivamente de carne ou de outro animal, ele é um ser carnívoro. E se ele tem o hábito de comer, de se alimentar de plantas e animais, ele é considerado um consumidor onívoro. Por fim, nós temos os seres denominados decompositores, que são basicamente dois grupos, os fungos e as bactérias. Esses seres, eles têm como característica de se alimentar da matéria orgânica morta
ou seja, animais e plantas e outros seres que morrem são decompostos, são destruídos, fragmentados por fungos e bactérias que, ao obter o alimento, fazem com que nutrientes acabem retornando para o ambiente e efetivamente que possam ser utilizados pelas plantas novamente e faz um ciclo, um movimento dos nutrientes através do ambiente, saindo dos seres vivos, voltando para o ambiente, saindo do ambiente, retornando para os seres vivos. Basicamente, nós temos essa classificação e por que nós precisamos compreendê-la? Porque elas são importantes para que a gente entenda uma cadeia alimentar quando nos depararmos com um exemplo. Então, nós temos aqui uma ilustração que trata de exemplificar uma cadeia alimentar. Então, nós temos nessa cadeia, ao observá-la, condições de classificar os seres como produtores, consumidores e decompositores e automaticamente também definir qual nível esses seres eles vão pertencer. O mais importante para a gente nesse momento é entender que essa cadeia alimentar ela é representada pelos nomes ou pelas ilustrações ou fotografias dos seres envolvidos e nós vamos sempre ter a presença das setas. Elas são elementos muito importantes para que nós possamos efetivamente entender quando ela se transfere de um ser vivo para o outro. Então, só retornando aqui rapidamente, para a gente compreender que essa seta nós podemos lê-la como serve de alimento para, ou seja, o produtor ele serve de alimento para o consumidor primário, que serve de alimento para o consumidor secundário, que serve de alimento para o consumidor terciário. Nesse caso aqui, ó, essa ilustração ela mostra exatamente que a luz do sol é a fonte de energia que a planta vai utilizar para produzir o seu próprio alimento. A partir dessa fonte de energia, a planta vai servir de alimento para o gafanhoto e aí essa energia vai se transferindo de um ser vivo para o outro dentro dessa cadeia alimentar. Então nós temos iniciando uma cadeia alimentar sempre um ser produtor, que é exatamente aquele que é capaz de produzir o seu próprio alimento, ou seja, ele serve de alimento para outros seres vivos, mas ele não precisa se alimentar de outro ser vivo. Por isso que ele inicia a cadeia alimentar. O ser herbívoro, aquele que se alimenta exclusivamente de planta, ele vai ser um consumidor primário, ou seja, ele vai estar no nível trófico que vem logo depois do produtor. Depois nós temos o consumidor secundário, que se alimenta do primário, que efetivamente é um ser carnívoro ou onívoro. E aí nós temos depois na sequência o consumidor terciário e por fim o consumidor quaternário, também conhecido como consumidor de quarta ordem, que aí nós temos geralmente um grande predador nesse topo da cadeia alimentar. O interessante é a gente compreender que nós precisamos observar o exemplo da cadeia alimentar, nós precisamos ter a tranquilidade para analisar que sequência é essa, para que nós não caiamos no erro de compreender erroneamente que um ser que efetivamente é um consumidor primário em determinado momento, ele sempre vai ser um consumidor primário. Ou se ele é um consumidor secundário, ele sempre será um consumidor secundário. Não. Nós temos uma ilustração aqui que representa uma teia alimentar. Ou seja, várias cadeias alimentares que estão se relacionando dentro de um ambiente. Então, nós vamos pegar um exemplo para que nós possamos entender isso com mais clareza. Então, veja, eu tenho aqui uma planta, então a planta é um organismo produtor, ela serve de alimento para uma galinha, então a galinha aqui seria o consumidor primário, essa galinha serviria de alimento para um gambá, o gambá o consumidor secundário,
que serve de alimento para uma onça, o consumidor terciário. Agora, se eu pegar o fruto, que também é de origem vegetal, ou seja, é um produtor, eu tenho um porco do mato que comeu esse fruto, ou seja, o porco do mato é o consumidor primário. E a onça se alimentou do porco do mato, ou seja, a onça, nesse caso aqui, fruto, porco do mato e onça, a onça seria o consumidor secundário. Se eu tenho a cadeia alimentar planta, galinha, gambá e onça, nós podemos perceber que a onça aqui ela ocupa a posição de consumidor terciário. Então eu preciso analisar a cadeia alimentar, ver qual é o exemplo que está sendo dado e observar que a cadeia inicia pelo produtor e aí eu vou partindo da sequência de consumidores. Consumidor primário, que se alimenta do produtor, depois o consumidor secundário, depois o consumidor terciário. Quando qualquer um desses seres que estão presentes numa cadeia ou numa cadeia alimentar, eles perdem uma parte do seu corpo ou eles morrem, eles vão servir de alimento para os fungos e bactérias, que são os seres decompositores, e vão fechar o ciclo da cadeia alimentar. Então, basicamente, as dúvidas que surgiram estavam girando em torno disso. Espero que vocês compreendam. Qualquer problema ou qualquer situação que não ficou bem clara, podem colocar lá no grupo, que aí a gente retorna para efetivamente solucionar qualquer questão que possa surgir. Façam os exercícios que em breve nós voltaremos com mais orientações. Um grande abraço e até a próxima.